Reflexão: o purgatório nas Sagradas Escrituras, Monsenhor Ascânio Brandão. A oração pelos mortos e a existência de um lugar de expiação claramente se encontram afirmadas nos livros santos. Recordemos o texto dos livros segundo Macabeus, capítulo 12, versículos 43 a 46, e que serve de epístola na missa no aniversário dos defuntos. Naqueles dias, o varão forte, chamado Judas, havendo feito um preditório, recolheu a quantia de 12.000 dracmas que enviou para Jerusalém, para ser oferecido um sacrifício pelos pecados dos mortos, pois ele possuía bons e religiosos sentimentos acerca da ressurreição, e com efeito, sem ele não esperasse que aqueles que haviam sucumbido ressuscitassem um dia, teria pensado que era vão e supérfluo. Se ele não esperasse que aqueles que haviam sucumbido ressuscitassem um dia, teria pensado que era vão e supérfluo orar pelos mortos. Assim, ele acreditava que uma abundante misericórdia estava reservada para aqueles que morressem piedosamente, pois na verdade é um santo e salutar pensamento orar pelos mortos, para que sejam livres dos seus pecados. Que se conclui do texto sagrado: há um lugar de expiação e podemos orar pelos mortos, pois é santo e salutar esse pensamento. E o Evangelho? Algum texto desse livro de todos, o mais sagrado, prova a existência do purgatório? Sim, segundo os mais autorizados comentadores e santos padres, este ponto da nossa fé não deixou de ser afirmado por nosso Senhor. Aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, diz Jesus, não será perdoado nem deste mundo nem no outro. Logo, há pecados que são perdoados no outro mundo, isto é, são expiados no purgatório. Não hesites em fazer as pazes com teu adversário, diz Jesus, enquanto estiveres em caminho com ele, para que ele não vá te entregar ao oficial da justiça e sejas lançados no cárcere. Em verdade te digo, daí não sairás enquanto não houveres pago o último centavo. Essas palavras nos indicam a existência da vida futura de um lugar onde se pagam as dívidas morais, isto é, o purgatório. O apóstolo dos gentios diz que aqueles que misturaram nas obras de Deus as preocupações do amor próprio serão salvos, mas passando pelo fogo. Notai bem, serão salvos. Portanto, não serão condenados ao inferno, mas passarão pelo fogo, isto é, hão de sofrer e se purificar. Eis aí o purgatório. Desde Orígenes e Tertuliano, encontramos nos Santos Padres a prova de que a crença do purgatório sempre existiu na Igreja desde os tempos primitivos. As inscrições das catacumbas demonstram que oravam os primeiros cristãos pelos mortos. Tertuliano exorta uma viúva cristã a conservar pelo falecido esposo a mesma ternura, rezando por ele. Perguntaram a São João Crisóstomo o que era preciso fazer pelos defuntos. Respondeu ele: é preciso ajudá-los com ardentes súplicas e especialmente com a prece litúrgica por excelência, o santo sacrifício da missa. Santo Ambrósio diz o mesmo, escrevendo a Faustino: chorai menos e rezai mais, derramais lágrimas, isto é permitido, mas não deixeis de recomendar ao Senhor a irmã querida que vos deixou. Diversos padres da Igreja afirmam claramente o que a Escritura e a tradição demonstram, a existência do purgatório. Em Cartago, São Cipriano, no século III, fala do sufrágio dos mortos que ele recebera da tradição dos seus predecessores. Santo Agostinho louva Párquios, porque, em vez de rosas, lírios e violetas sobre os túmulos, derrama o perfume da esmola sobre as cinzas dos mortos queridos. E diz mais claramente, num sermão aos seus diocesanos de Hipona: não há dúvida que as orações da Igreja, o sacrifício salutar e as esmolas dos fiéis ajudam os defuntos a serem tratados mais docemente no que mereciam os seus pecados. O que aprendemos de nossos pais, diz o Santo Doutor, e o que a Igreja Universal observa, é fazer memória no sacrifício dos que morreram na comunhão do corpo e do sangue de Cristo, e rezar e oferecer por eles o sacrifício. Pede orações no altar pela alma de Mônica, sua mãe. Recomendemos a Deus, diz São Gregório Nazianeno, as almas dos fiéis que chegaram antes de nós ao lugar do repouso. São Cirilo escreve: não é por lágrimas que se socorre um defunto, mas pelas orações e as esmolas. Não deixeis de assistir os mortos, rezando por eles. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.
uma vergonha total. As coisas que a gente vê nesse mundo, é uma vergonha, especialmente entre os que se dizem católicos. Há uma vergonha. Eu, quando era criança, conheci uma senhora, já viúva, e ela simplesmente não casou de novo, porque o marido dela assim pediu, que ela não se casasse mais, que esperasse por ele, não é? Só que ela não era católica, ele também não, eles eram espíritas. E ela estava então esperando aí a morte para se unir ao seu marido, para se encontrar com o seu marido aí falecido. E acreditava piamente até que o marido não só, né, estava aí com a alma dele por aí, como até a acompanhava e a protegia. É a crença deles lá, né? Eu não estou falando que é isso não, mas o que eu quero dizer não é isso, é claro que não é, né? A alma vai para o céu, purgatório e inferno, a gente sabe disso, não tem nada a ver. Mas você veja só, né? Uma pessoa que é de outra religião, de uma seita, tem essa fidelidade tão grande ao que o marido pediu e não se casou, e realmente ela morreu, foi até o final da vida, muitos anos, foi até o final da vida, nunca mais nem namorou, nem muito menos casar, nem nada, na expectativa de se unir ao marido dela, né, naquela fidelidade ao marido dela até o final, né, da vida dela. E, no entanto, hoje em dia, o que a gente vê as cristãs aí, as católicas fazendo, né? Bom, morreu, já era, recomeça para os bailes da saudade. Aí tem uma turma que é assim, né? Antigamente, as senhoras, elas usavam roupa preta assim, ad eterno, né? Sempre. Elas estavam mostrando sempre que elas estavam de luto. O luto era por um ano só. Mas elas continuavam de preto, mostrando: sou viúva assim, não quero outra pessoa, eu estive com meu marido e agora estou esperando para no céu ser unida à nossa família de novo, né? Então, é aquela coisa católica, bem cristã, né? E hoje em dia, o que a gente vê, né? Nada, né? Simplesmente as pessoas: seu pai já foi pro céu, tá feliz lá, você tem direito de ser feliz também, fica sozinha aí, né, criança? Tem padre, entre aspas, que dá umas ideias tão furadas, que eu vou contar uma coisa para vocês, é de morte, né? É de morte de futebol clube. Então, a gente simplesmente precisa entender o que é que a nossa fé ensina e o que é realmente verdade. A pessoa morre, ela vai para o céu, para o purgatório, para o inferno. Gente, a maioria não vai para o céu direto. A grande maioria, olha, se eu disser que 99,99999 não vai para o céu, acho que eu estou até assim sendo bonzinho. Acho que é mais 9 do que isso, entendeu? Tem um monte de 9, é minoria, mas é muito minoria. Quem é que pode entrar no céu direto sem ter pecado nenhum, todos os pecados perdoados, arrependido e ainda por cima as penas e culpas apagadas, entrar no céu direto? Bom, os mártires entram. Por isso tantos santos queriam ser mártires de sangue, porque aí entrariam direto no céu. Porque pelo sangue do martírio, todos os pecados, penas, culpas, tudo lavado ali na hora do martírio, e a pessoa entra direto no céu. Agora, no mais, tem um purgatório esperando, né? Se sobrou um pecadinho que você não confessou, que você nem sabia, que você não pediu perdão, que você não expiou aquela pena, vai ficar no purgatório, gente. Tem casos aí, por exemplo, de almas que dizem que está 1 ano já no purgatório por causa de um pecado venial. Imagina um caminhão, né? Caminhão de pecados. Então, vamos levar a sério, não só aí as almas que já partiram, né, os nossos entes queridos que estão sofrendo no purgatório, e que assim seja, né, porque ou você acha que na sua família não tem ninguém que está no inferno. É difícil, gente, é difícil, a gente sabe que tem um pessoal da pá virado aí. Por favor, você acha que todo mundo que você conheceu está no mínimo no purgatório, ou até tem gente que está no céu já, no inferno tem ninguém? Vamos botar o pé no chão, gente, vamos e venhamos. A gente não deseja essas coisas para ninguém, mas tem gente que pede, merece, deseja, almeja e consegue, né? Então, certo, vamos aí rezar pelas almas daqueles que partiram, esperando que eles estejam no purgatório, no mínimo, né? Para que então eles possam entrar na glória de Deus, estar na glória de Deus no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E nos preparar também, de preferência, para não entrar no purgatório, já ir direto para o céu.